Boa noite a todos, meus irmãos. Essa é uma temática que certamente a gente já deve ter ouvido muito, né? Quando a gente busca a passagem que Paulo encaminha na carta dele aos Tessalonicenses, nos exortando à gratidão. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. E a gente vai ouvir várias vezes, simplesmente pelo fato que a gente não consegue entender, ou se entende, pelo menos intelectualmente, a gente não consegue vivenciar de forma disciplinada e sistemática essa lei, que é uma lei do universo, a lei de gratidão. Paulo, ele faz essa proposta a uma comunidade que vivia sobre o ataque, não somente dos romanos, que ainda dominavam aquela região, mas aqueles que faziam parte das igrejas cristãs primitivas e que estavam sob ataque dos seus semelhantes, os judeus que não aceitavam a nova verdade e a boa nova. Entre eles, inicialmente não quando Paulo, mas ainda quando Saulo, o próprio Saulo que assim o fez. Mas para a gente entender essa assertiva de Paulo, vamos colocá-la como se fosse uma das leis que sustenta o universo de Deus. E que a gratidão é uma conduta sem a qual a graça não chega na nossa vida. E que a gratidão, ela não só pode ser expressa quando as coisas vão bem, porque isso é muito simples, muito fácil. A gratidão, ela ganha um sentido muito mais profundo e tem aí de nós uma exigência muito maior quando nós estamos passando por aquilo que nós podemos ler no momento em que estamos passando, como desgraça, mas essa leitura de entender qualquer coisa, por mais horrível que nós estejamos passando por ela, ou tenhamos passado, entender qualquer evento do universo como uma desgraça, é desconsiderar a identidade de Deus como proposta pelo apóstolo João, no seu capítulo, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 28, quando ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se uma das leis é que Deus é amor, um ser que ama não tem propósito nenhum em provocar gratuitamente o sofrimento. Um ser que ama, em nenhum momento tem prazer ou se compraz no sofrimento dos seus filhos. Não vê nenhum sentido na punição, a não ser como entender a punição como algo que o indivíduo plantou e que dali ele vai extrair um aprendizado. Se Deus é amor, e isso é uma compreensão que tem que ficar muito clara em nós, a gente pode duvidar das nossas competências, nós podemos duvidar de nossas qualidades, nós podemos duvidar das nossas convicções, mas das qualidades de Deus, não, porque são eternas e imutáveis. E um ser que é puro amor, tudo faz, tudo, mas absolutamente faz, imbuído nesse amor. De forma que tudo, mas absolutamente tudo, ou qualquer experiência que nós estejamos passando, é uma experiência amorosa. Certamente que se a gente disser para uma criança que está brincando, assim que ela nasce, ela começa a absorver a realidade do mundo, ela está reinicializando o sistema, né? Reencarnando, começando a aprender a falar, a andar, a sentir, a se expressar. Certamente que quando a gente chega para uma criança, num dado momento, e diz que ela não vai só brincar, mas um turno da vida dela durante a semana ela vai estudar, ela certamente, por mais que a escola seja muito lúdica inicialmente, ela certamente não vai achar aquilo prazeroso. E esse é um dos grandes motivos porque a educação é uma coisa tão complexa até hoje, já que ela nem sempre dá um prazer imediato. Mas nós temos uma visão muito infantil de que nós queremos prazer imediato, e esse prazer imediato nunca proporciona prazer no médio e no longo prazo. Nunca. Todo tipo de conquista que o ser humano tem só acontece com disciplina e investimento para que hoje eu abra mão do prazer imediato para no futuro ter muito mais prazer nas conquistas que eu vou realizar na minha existência. De forma que numa leitura de uma criança, ir para a aula, ter que ver uma lição de física, de matemática, fazer uma redação que a professora passou em casa, ao invés de estar assistindo aquelas coisas que ela gosta na TV, conversando com os amigos, usando os aparelhos de jogos de computador, enfim, para ela é abrir mão do prazer. Mas o pai, que assim procede bem, e ai do que não procede assim, sabe que mesmo que a criança esteja considerando aquela experiência como desprazerosa, o pai está tendo o imenso prazer de saber que o filho está crescendo,
que ele está investindo em conhecimento e que aquele vai ser fundamental para que no futuro ele alce novas e maiores conquistas. Da mesma forma, nós poderíamos pegar esse modelo muito limitado da raça humana para imaginar a percepção de Deus com relação às nossas dores. Para ele, levando em consideração que todas, invariavelmente todas, são reflexos de ações nossas que repercutem no presente, para ele o que está acontecendo é um profundo, significativo e impactante aprendizado. De modo que não importa o quanto doa o processo, porque o objetivo é o resultado final do crescimento, do despertar e do aprendizado. De forma que, da mesma maneira que um pai não se compadece de um filho que não está no computador porque está aprendendo a ler, assim Deus não se compadece quando nos vê no tipo de sofrimento que nos traz o crescimento, porque Ele entende aquilo como necessário. Embora, por ser extremamente misericordioso, ainda assim, ainda sabendo que nós necessitamos passar por aquilo, não tenhamos dúvidas. As nossas dores são profundamente atenuadas pela misericórdia de Deus. Fosse nós pagar ao pé da letra tudo que devemos ao universo, as dores seriam muito mais atrozes. Mas a misericórdia infinita de Deus torna muito mais leve do que nós podemos supor. Por isso mesmo, a gratidão é um sentimento essencial. Lembrando que a gratidão, ela só vai ser entendida, ser grato, se eu entender uma outra lei do universo, a lei de causa e efeito. Entendendo que Deus é amor infinito e não vai proporcionar sofrimento, mas me deu a liberdade de fazer escolhas, e essas escolhas trazem consequências. Sempre que eu estiver nas consequências, muitas vezes eu posso não saber as causas. Desde uma existência presente, algo que a gente faz como escolha num universo muito infantil e que vai dar um prejuízo no universo adulto e a gente esquece, até as múltiplas existências, tudo, mas absolutamente tudo que acontece na nossa vida é justo. Acontece porque nós merecemos. Acontece porque tem uma finalidade. E acontece pelo amor infinito de Deus. De forma que, por mais que estejamos sofrendo, esse sofrimento é uma prova do amor de Deus. Entendendo aí que a doutrina espírita não prega o sofrimento. Os espíritas falam muito do sofrimento, que tem que sofrer. Em nenhum momento, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, há uma pregação da necessidade do sofrimento como a única alternativa para o crescimento. Não. Nós temos o amor, a sabedoria. Acontece que nós, raça humana, optamos sempre pela letra C, sofrimento. Nós poderíamos optar pela letra A, amor, ou pela letra B, conhecimento. Mas nós optamos sempre pelo sofrimento, letra C. Então não é uma condição sem a qual não cresça-se e não se tenha vida feliz. Mas é um recurso sem o qual nós emperraríamos na escala da evolução, porque uma vez que sentimos as consequências, nós podemos fazer duas escolhas, que dividem praticamente todos os seres humanos entre pessoas que vivem plenos em busca da felicidade, ou tristes a lamentar tudo o que tem de infeliz na sua vida. Nós temos que escolher que lado da moeda nós vamos enxergar ante o sofrimento. Nos concentrar na dor, parar na estrada da vida, sentar feito uma criança e chorar, ou se perguntar, o que eu tenho que aprender com isso para não passar por isso novamente? O que eu tenho que fazer? Essa escolha de para que lado eu olho nas experiências da vida vai determinar as infelicidades, as depressões, os lamúrios, as lamentações de pessoas que sempre têm um discurso cheio de uma lista de culpados, sejam pessoas ou situações, para a sua própria infelicidade, sem assumi-las. Ao passo que outros, que não é a maioria de nós, resolvem entender que se tudo é lição, se tudo é amor, pleno de Deus, o que eu tenho que aprender com esse capítulo que a vida me apresenta? Ponto. Está doendo? Tá. Ninguém está dizendo que você não pode chorar, que você não pode buscar um ombro amigo, que você não pode desabafar com alguém que lhe escute. Mas mesmo isso, esse desabafar, esse ombro amigo, não vai fazer com que aquela pessoa vá fazer a tarefa que só você pode fazer e que somente sendo feita vai mudar o quadro da situação presente. Então, volta-se sempre a responsabilidade para o sujeito que
causou algo no passado e que agora colhe, e que pode infantilmente achar que não é culpa dele e querer projetar isso em alguém. Então, é fundamental entender a graça sobre os aspectos que Paulo apresenta especificamente nessa carta. Eu vou ler trechos dela, que vai do versículo 16 ao 22, porque tem umas informações muito interessantes, porque às vezes a gente tira do contexto e fica sem entender a profundidade da proposta de Paulo naquele momento, ou de todos os textos evangélicos de uma forma geral. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Beleza, ok. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir dar graça naquilo que a minha inferioridade emocional ainda, a minha infantilidade emocional, enxerga, sente e percebe como desgraça? Como? Aí ele diz: examinai tudo e retende o bem. Ele diz como isso pode ser feito. Examina todo o cenário e retende o bem. Abstendo-vos de toda, olha como é interessante, toda a aparência do mal. Aparência do mal. O bem é realidade, o mal é aparência. De forma que a lucidez emocional que a gente pode construir quando a gente começa a enxergar a vida à luz do Evangelho de Jesus, que é um Evangelho de amor, vai nos permitir, diante de uma situação complicada, complexa da nossa vida, reter, examinar tudo, mas reter o que é bom. Não se concentrando na aparência do mal. Talvez usando um exemplo muito claro que a gente muitas vezes vê, a sombra, por exemplo, ela não é uma realidade em si mesma. A sombra que a minha mão projeta nesse púlpito, ela é apenas a ausência da luz. Uma vez que a luz volta, a sombra desaparece, de forma que a luz é a verdade, a sombra é uma aparência. E no universo criado por Deus, que é justo e perfeito, que é amor, somente o amor é verdade, o mal é ignorância, e ele é aparente, porque a ignorância tem prazo de validade. Agora, às vezes ela se delonga muito. Ai Deus, porque ama muito mesmo, faz a gente sentir, nas experiências da lei de causa e efeito, a dor, para que a gente volte a buscar a luz e saia das sombras da ignorância pessoal e comece a usufruir todas as lições que a vida pode nos proporcionar. De toda sorte, Deus, Ele é extremamente bondoso em sua misericórdia, mesmo diante da hora em que nós vamos ter que lidar com a lei. É por isso que quando a gente vai ler a história de Jó, mesmo se a gente não vá discutir aqui se aquilo aconteceu de fato ou não, qual seria a lógica de uma história tão trágica, mas se nós percebermos aquela história como uma parábola do Velho Testamento, em que se quer denotar o quanto e até que ponto devemos experimentar e vivenciar a gratidão ante as circunstâncias da vida, nós vamos ver que Jó diz um porquê da gratidão. Porque o Senhor é misericordioso e é piedoso. É isso que faz com que Jó sinta a necessidade de todas as tragédias que na sequência acontecem na sua vida, ainda assim ele não se afastar do sentimento de gratidão. E são muitas, para quem já teve a oportunidade de ler, eu não vou lê-la nem enumerá-las, são muitas, perda de entes queridos, de tudo que tinha, e perda da completa saúde, mantendo-se ainda assim fiel no sentimento de gratidão a Deus. De forma que, se a gente entender a lei de gratidão como uma lei e passarmos a vivenciá-la em nossa vida como um novo paradigma, nós vamos todo momento se perguntar por que eu estou passando por isso e o que é que eu vou aprender com isso, e se é uma lição a mais na minha escala de um ser que está carente de luz e compreendendo cada vez mais a lei de Deus, grato a Deus, grato Senhor meu, por mais uma lição em minha existência. Grato porque sei que a tua imensa misericórdia poderia tornar isso que eu já experimento como muito ruim, muito pior. Mas a tua doçura infinita faz com que essa prova que hoje eu julgo impossível de ultrapassar, irei ultrapassar, como todas as outras que já ultrapassei. E a tua imensa misericórdia suaviza e balsamiza a minha vida nesse momento. E aí esse sentimento vai fazer com que a gente escute alguém nos agredindo e a gente se pergunte: quando, de que forma eu gerei isso? E se eu não sei,
porque não há justificativa para que essa pessoa me faça tamanho mal, aí eu preciso de uma outra lei para não considerar Deus injusto. Que parece uma discussão pueril ou apenas uma pregação persistente da doutrina espírita, mas não é. É porque sem essa percepção fica complicado entender certas circunstâncias. Por exemplo, como Susana van Richthofen, ou como a filha de Alexandre Nardoni, poderia justificar para ela o pai a ter arremessado o prédio abaixo? O que foi que ela fez nessa vida para passar por aquilo? Uma criança, pouco mais de 6 anos, se eu não me engano, na época. O que ela fez para provocar tamanha consequência? De forma que muitas vezes, pessoas ou circunstâncias são tão complicadas, que por mais que a gente busque assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz para passar por isso? Eu não vou conseguir uma causa, porque esta causa não me está presente, porque não foi nessa existência. De forma que a justiça, Deus como amor e a lei de causa e efeito, precisa da multiplicidade das experiências no plano físico da Terra, para que nós possamos entender que muitas daquelas coisas injustificáveis, aspas, que acontecem na nossa vida, têm sim sua justificativa no passado. E, mais uma vez, presente abundantemente a misericórdia de Deus, faz com que nós não nos lembremos do que fizemos, porque se lembrássemos, o sentimento de culpa poderia ser tão atroz que nós acharíamos pouco o que a gente estava passando. Se nós lembrássemos o que nós já provocamos de dor, de sofrimento, de desespero, de desamor, de ódio, de destruição e de morte, nas experiências de uma vida muito mais ignorante do que essa, qualquer dor que se apresentasse hoje pareceria não se justificar, porque ela deveria ser muito mais forte. Deus usa da misericórdia ao esquecermos os porquês e ainda assim, na hora do pagamento, atenua com seu amor a dor que teríamos que passar e que temos que passar. De forma que a gratidão tem que ser vista como uma norma e uma forma de ver a vida o tempo inteiro, uma lente que acrescentamos às percepções que temos sobre a vida, para que de todas as situações nos concentremos não na dor que se apresenta, mas no aprendizado que é necessário até para que essa dor não volte a incidir sobre nossa existência. A gratidão, ela traz mudança e evolução do ser. Porque a gratidão é o reconhecimento de alguém que está aprendendo e por isso mesmo não precisa mais repetir a prova. A gratidão é uma atitude de inteligência diante da vida. Porque ao ser grato, eu não murmuro e mostro ao universo e ao meu próprio coração que eu entendi a lição, de forma que eu não preciso mais repetir a prova. Ao passo que a lamentação, o murmúrio, a forma de ver a vida sempre negativa, faz o indivíduo estacionar. E enquanto ele não parar de reclamar, é da lei, gente. É da lei. Enquanto não parar de reclamar, o sofrimento se repete incessantemente e vai ganhando tons cada vez mais alarmantes, porque o grande objetivo, o amor, novamente, é acordar o espírito que é eterno e que a dor é temporal e circunstancial. Por mais forte que seja, por mais aparentemente destrutiva que seja, como a lei do amor está operando por trás de tudo, aquela dor é os recursos últimos para acordar o espírito. De forma que quanto mais lamentarmos a família que temos, quanto mais lamentarmos o emprego que temos, quanto mais lamentarmos o casamento que temos, quanto mais lamentarmos a vida que temos, tudo isso vai ficar cada vez mais presente e pior até que a gente acorde. E se pergunte, o que eu tenho que aprender para acabar com essa lição e seguir para a próxima fase? Senão, vai ficar repetindo o tempo inteiro. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, ele denota a misericórdia de Deus ao dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja como é forte isso. Se não tivesse misericórdia, na hora da pena, seríamos consumidos. A misericórdia impede isso. Porque as suas misericórdias, elas são infinitas e são novas a cada manhã. É muito interessante isso. Por que a misericórdia de Deus é nova a cada manhã? Porque além da gente estar querendo melhorar, a gente ainda também está errando.
A gente ainda está odiando, a gente ainda está invejando, ainda está fazendo mal, ainda está indisciplinado, ainda não agradece. Então, como a gente ainda está errando, a gente está criando novas leis de causa e efeito negativas para o futuro. Então, a nossa renovação nas atitudes infantis, no mal, faz com que a misericórdia de Deus todo dia se renove para acompanhar o nosso infantilismo de alma. Veja a profundidade com que Jeremias descreve a misericórdia de Deus, dando a ela toda a constância e permanência e, ao mesmo tempo, a renovação. Porque não é uma permanência sem renovação, é uma permanência com renovação, dados os nossos equívocos. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer parte da evangelização espírita infantil, tem uma música que eu trouxe para vocês conhecerem hoje, que marcou muito, porque eu estava num momento muito complicado da vida, e eu tenho mais ou menos uns 14 anos, e essa música que eu cantava muito nas evangelizações infantis, e aprendi com o pessoal lá da União Fraternal Espírita, é de Janice França, chama-se Consciência, é uma música que a gente canta na evangelização, é uma música espírita, que diz assim: se sinto a dor tentando desabar, a beleza que há e já abrigo em mim. Se sinto que a treva tenta me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, ou seja, está tudo caos, é isso, aí ele interrompe esse fluxo de pensamento negativo e faz: eu tento logo recontar todas as bênçãos que há entre os olhos de alguém e no aconchego do lar. Eu canto pela vida, pelo que tenho e pelo que virá, pois, apesar da ferida, tenho tanto para amar. Então, temos aqui nessa música consciência, não é por acaso, porque ela quer despertar consciência de gratidão, é que nós podemos diagnosticar o caos. Aliás, nós somos especialistas nisso. Diagnosticamos com detalhes como ninguém, especialmente o nosso caos pessoal. A gente consegue ver muito pouco o caos pessoal dos outros, que muitas vezes é bem maior que o nosso. Mas o nosso caos a gente consegue dizer com tintas e letras, com todas as emoções. Peça alguém para conte sua vida, ela já faz uma cara de choro. Ela já começa a lembrar de tudo de ruim que aconteceu, porque ela só lê assim, aí começa a lamúria. A lista é infinda. Mas se a gente interrompe esse fluxo, porque, venhamos e convenhamos, quantas vezes a lamúria nos tornou melhor, mais felizes? Façamos, cada um de nós aqui, um rebuscar. Quantas vezes uma única forma de lamúria, um único minuto de lamúria acrescentou uma grama de felicidade e de paz em nossos corações? É uma conta bem simples, não precisa de muita complexidade não. Nunca acontece. Então o que a música nos solicita é: diagnosticou o caos? Tá, tudo bem. Ninguém está negando que ele existe, ninguém pode negar a dificuldade, até porque ficam alienados, senão você vai ficar com complexo de poliana, que é ver a felicidade de uma forma infantil. Não, peraí, é uma felicidade, mas eu tenho que buscar, não é ela vai acontecer, tipo assim, eu vou ganhar na Mega Sena da virada sem nunca ter jogado. Não, não é desse jeito. Não, diagnostiquei o caos, né? Esse caos, levando em consideração que eu entendo que Deus é amor, existe uma lei de causa e efeito, e eu plantei, é responsabilidade minha, ainda assim eu não me concentro no sentimento de culpa. Eu vou tentar contar as bênçãos que há, porque a vida não só tem o mal, tem o bem também. E aí quando eu começo a enumerar, você pode até botar num caderno. Se você for lúcido e justo, você vai poder enumerar uma infinidade de bênçãos. E você ainda vai ter a conclusão de uma seguinte coisa: é que ao passo que eu posso enumerar cada mal que eu sinto na minha vida, eu não consigo enumerar todas as bênçãos. Por um simples fato: muitas, ou a grande maioria das bênçãos que Deus joga e acumula em nossas existências, nós nem sabemos o que aconteceu. Aquele acidente que você nem sabe que foi evitado. Aquela conversa trágica que você perdeu o ônibus e não conseguiu ter, e você nem sabe que foi um planejamento estratégico do amor de Deus com seus auxiliares e anjos o tempo inteiro ao nosso lado para: calma, evita, cala, sai, não vem, não entra, agora não saia, não vá para a festa, se concentre. O tempo inteiro existe um conjunto de bênçãos que a gente nem consegue desconfiar. E por mais que a gente seja infeliz e queira fazer uma lista de infelicidade, ainda que você, ao fazer sua lista, imagine que tem mais infelicidade do que infelicidade, leve em consideração que 90% das bênçãos são silenciosas, porque o Deus age no silêncio de nossos corações.
Porque Deus não compete com a vaidade humana. Deus não quer fazer você entender. Está vendo o que eu acabei de fazer por você? Ele não precisa disso. Por mais trágica que seja a vida, as bênçãos são infinitamente maiores. E aí, a gente podia se perguntar, hoje, sábado, né, dia 9 de março de 2013, quando nós acordamos, o que nós agradecemos a Deus? Todos nós que estamos aqui sentados, viemos a uma casa de oração para ouvir falarmos da mensagem libertadora de Jesus. Todos nós. Todos nós, mesmo que tenhamos uma saúde um pouco debilitada, nós estamos aqui enquanto tem pessoas sem esperança de vida física nas UTIs. Tem mães chorando agora a notícia da morte de um filho. Tem pessoas se destruindo no uso de drogas. Tem pessoas praticando o mal, destruindo vidas, assaltando pessoas, roubando o dinheiro do povo num uísque tomado num planejamento de um suborno. Existem milhões de almas agora, ou sofrendo muito mais, ou plantando muitos equívocos. E nós estamos aqui, sentados. Nós, não importa de que forma nós tenhamos a nossa casa mais ou menos confortável, eu acredito que a maioria de nós, ao final dessa noite, tem para onde voltar. A maioria de nós tem com quem contar para onde nós vamos voltar. E mesmo que lá não tenha lá essas pessoas, lembremos que se elas estão lá, é porque eu tenho que aprender com elas, e elas comigo. E que se a minha família não é a dos sonhos, e não é porque eu assim plantei, eu também não devo ser o sonho da minha família, obviamente, porque se eu sinto que minha família é uma desgraça, você há de convir que sua família pensa o mesmo de você. Ou você é o único santo que está lá dentro com asas, em missão. Né? Porque a gente tem essa ideia fantasiosa. Não. Da mesma forma que você sente em relação a eles sentem em relação a você. Então, se eu queria sentir diferente em relação a essas pessoas, por que não começar? E é um trabalho de médio e longo prazo. Não pense que dar um sorriso hoje vai dar um bom dia amanhã, não. Porque a pessoa fala assim, está doente, é doida. Se você resolver mudar sua atitude e começar a querer amar aquela pessoa, ela vai desconfiar de você. Ela vai até aumentar a forma como ela lhe trata mal, porque ela deve achar que não, isso é uma estratégia dessa pessoa. Deve ser algum plano maquiavélico que ela está. Está bonzinha demais, boazinha demais. Insistência. Então, mesmo assim, ainda há um Deus extremamente amoroso que indistintamente nos ama. Aquela pessoa que eu não gosto e a mim também. Aquela família que eu não gosto e a mim também. Aquele companheiro de trabalho que eu detesto e a mim também. E quanto mais eu detesto, mais ele não sai da minha repartição, porque eu preciso aprender com ele. É capaz de, se eu amar, o indivíduo ser transferido no outro dia. Por isso que Santo Agostinho dizia, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Porque todo bem provoca bem, então eu vou ser bom porque é bom. A gente faz o contrário. A gente pratica todo o mal e mantém-se na cadeia do mal. Muitos de nós têm que dar graças porque a gente, de uma forma bem diferente dessa vez, a gente está conhecendo Jesus. De uma forma mais profunda, mais misericordiosa, mais balsâmica. A gente está hoje aqui, vindo ouvir sobre as lições do Cristo para a nossa vida. Veja como a gente deveria estar grato por estar aqui hoje. Todos nós. Porque quantas noites nós já fizemos o contrário. Não só não estávamos buscando a mensagem dele, como estávamos a fazer, a planejar aquilo que ia de encontro à lei de amor, de caridade, de fraternidade. E a gente está aqui em busca. Quanta gratidão por isso. Quanta gratidão por ele mandar várias formas da sua mensagem, que atenda aos desejos dos nossos irmãos evangélicos de conhecer Jesus, dos nossos irmãos católicos, mórmons, nós espíritas, e até mesmo os que nem o conhecem, mas têm mensageiros também que levaram a lei do amor, como Buda, como Krishna, como Maomé. Entender que todos estão expressando esse amor e vivenciaram praticamente esse amor, por isso que marcaram as suas sociedades, a história de suas nações, e a todos que seguem esses mensageiros de Deus, e nós que temos na figura excelsa de Jesus, o maior de todos esses mensageiros. Quanta graça nós podemos todos os dias nos perguntar. É engraçado porque se eu fizesse o seguinte, distribuísse aqui um lápis e dissesse, o tema da palestra de hoje é
Coloque aí tudo o que você quer pedir a Deus. A mente vai virar uma metralhadora. Aquele carro, aquele negócio, aquele emprego, aquele não sei o que, aquele título, aquele não sei o que. A lista de petição tinha que ser aquelas impressora matricial, que tem aquele papelzinho que sai assim, que feito uma cobrinha. Faça o teste em casa. Tudo que você quer pedir a Deus e tudo que você tem que agradecer a Deus para ver que você não se percebe muito mais rapidamente, lembrando tudo que você precisa. E pouco consegue lembrar tudo que tem que agradecer. E eu estou tirando aqui dessa lista aquela graça que a gente não sabe, porque ela acontece no silêncio amoroso de Deus. Eu estou falando daquilo que a gente lembra, que aconteceu, que de fato realmente expressou uma memória em nós. A gente vai ter dificuldade de alçar essa memória, mas a lista de petições é muito grande o tempo inteiro. A desgraça, nessa concepção, que é a verdade, ela simplesmente não existe. A desgraça é a forma infantil como nós encaramos a experiência que estamos passando. O que a torna muito mais complicada. Colocaria essa sensação naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala de expiações e provas voluntárias, que é aquela que o indivíduo busca ter. Ele não precisaria passar por aquilo. Tá, por exemplo, ele precisaria passar por uma família que o pai era alcoólatra. Ponto, beleza. Não é agradável, gera sofrimento, angústia, insegurança, um monte de coisa. Agora, odiar o pai, fixar nisso, e sempre lamentar e virar uma alcoólatra também, é sofrimento voluntário. Não era uma necessidade do indivíduo. Ele podia ter se perguntado, o que é que eu aprendo com isso? Como é que eu tenho que ser diferente desse pai que eu tive com os filhos que eu tiver? É opcional a forma como eu venci a prova. De forma que, às vezes, o pior não é o que está acontecendo enquanto prova nas nossas existências, mas o que realmente torna tudo muito difícil é a forma como nós encaramos a prova que nós estamos enfrentando. Aí volta mais uma vez a lei de responsabilidade da vida do sujeito. Eu que determino o quanto isso vai doer em mim. Para isso eu preciso limpar a pauta do que de fato é um sofrimento e o que é que eu estou exagerando, porque nós deveríamos fazer todos teatros, porque nós temos uma capacidade de dramatizar, sabe? A figura de hipérbole, ela rola solto na nossa vida quando a gente vai falar do nossa desgraça. A gente conta e chora e tal. A gente narra como foi que a pessoa humilhou a gente, se imitando a voz e o tom dela, a forma como ela falou, como ela sentou e olhou para mim. Sabe o que ela fez? Olhou para mim, está pensando que é quem? Imita, incorpora, e pior, vivencia tudo de novo, né? Porque quando você está narrando, tudo está acontecendo de novo na sua mente. Você está sendo humilhado de novo. E você está sendo ainda mais humilhado, porque você está contando a uma outra pessoa que nem viu a humilhação. Isso para quem não conta numa sala de recepção, numa clínica. Ou seja, foi humilhado no particular, agora está sendo humilhado por opção no público. Então veja, é a forma. É a forma como eu vivencio a prova que a torna aparentemente insuportável, não a prova em si que eu plantei. Depois que Jó passa por todas as desgraças, e são muitas, né? E aí aparentemente não, agora ele vai ceder. Agora não tem mais jeito. Não tem como esse homem não reclamar. Agora é possível. Perdeu o filho, tudo que tinha, o corpo imerso em chagas, desgraça total. Ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá retornarei. O Senhor deu, o Senhor tira. Quem sou eu para reclamar? Porque quanto mais reclamar, mais tira. E quanto mais precipitar a graça, mais volta. Porque é isso que ele quer que a gente aprenda. E ele tira a dor por amor. Por isso que quando ele está já completamente, aparentemente desvalido, a esposa, porque muitas vezes quem vem fazer a gente ter uma sensação ruim é até quem mora perto da gente. Pessoas, nossos familiares. Está vendo? Tu ainda agradece a Deus, ainda vai bater bumbo no centro, depois de tudo que está acontecendo na tua vida. E aí, o que é que... Sim, a gente não bate bomba, é só uma brincadeira, porque muita gente vai ver na internet, né? Que as pessoas acham que a gente vem fazer isso aqui. É bom porque agora está sendo gravado, tem que dizer, entendeu? Cristian, eu tenho que fazer uma retificação aqui para não ficar... Tá vendo? Ele bate bumbo mesmo, ele afirmou. Não, a gente não bate bumbo. Só no 7 de setembro, somente, né?
E aí, o que é que ele diz à mulher dele, quando ela tenta desanimá-lo? Mulher, acaso receberei o bem do Senhor e não receberei o mal? Eu vou escolher o que recebo da vida? Não, eu vou escolher, eu só quero the best of the best. E aí, quando a gente vai para o texto mesmo, a gente consegue ver a percepção de Jó em relação à lei de causa e efeito e a percepção de Jó na profundidade com que ele entende essa lei de causa e efeito, porque ele faz uma referência que Jesus vai retomar na hora mais dolorosa de sua experiência terrestre. É uma coisa fantástica. A gente vê os textos se comunicando. A forma como os profetas e o Velho Testamento apontam as experiências que seriam vividas e como Jesus retoma para manter-se fiel à proposta de Deus. Jó diz o seguinte, no capítulo 19, versículos de 25 a 29. Porque, depois de tudo, desgraça total. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava ali já tendo a capacidade de dar graça até por um Redentor que ainda não tinha vindo, mas que a sua fé mantinha nele o coração vivo da vinda desse Redentor. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, olha que coisa impressionante. Na verdade, que deveis dizer? Por que perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Olha, ele tinha consciência. Vamos tirar aqui aquela ideia que precisa de estudos, não é o momento hoje para a gente falar sobre isso, de que foi uma aposta de Deus contra o demônio, para ver se Jó mantinha-se fiel. Porque quando Jó diz isso aqui, pois a raiz de toda acusação está em mim, é porque ele sabe, eu só estou passando o que eu mereço, porque eu sou o grande acusado nessa história. E tenho que aprender para não voltar a ser vítima de acusação. E aí ele faz referência à necessidade de entender para não repetir a prova e se equivocar, para não sentir a dor novamente. E ele conclui dizendo, temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Vamos pensar sobre isso, gente. Veja como Jó está tendo a grandiosidade de, na gratidão, se permitir entender o que Deus está propondo. A raiz de toda acusação se acha em mim. Ou seja, se Deus é amor, e Ele sempre só ama, se Deus é infinita bondade, justiça e misericórdia, e se existem leis no universo que eu burlei e agora sinto o peso dessa dor, toda a acusação e a raiz, ou seja, veja a força com que ele dá sobre essa, a raiz, ou seja, o início de toda essa dor que eu estou passando, na raiz começou comigo ao plantar. Ele não culpa ninguém. Por isso se mantém fiel em gratidão a Deus. Ele não culpa ninguém. E aí ele lança um conselho para nós, que vamos ler a sua vida. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada. É o que Jesus vai dizer a Simão Pedro no Gólgota, quando ele decepa a orelha do soldado romano. Ele vai dizer, que está na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 52. Então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus, na hora de dor profunda, sabendo que ia ser humilhado publicamente, sabendo que aquele mesmo que ele estava dando um último conselho evangélico, negaria ele 3 vezes, sabendo de todo o abandono, naquela hora de aparente desgraça, ele chama Jó e faz referência a Jó, ao dizer que embainha a tua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Mas Jó diz mais do que isso. Jó não apenas diz que nós devemos, primeiro, não resmungar, porque a raiz de toda a dor que nós experimentamos está na nossa escolha, do início da plantação, na raiz. Ficou frondoso? Não existe na lei do universo
De repente. De repente, meu casamento ficou ruim. De repente, a minha vida não presta. De repente, eu não alcancei os meus sonhos. Não. É com muita disciplina que a gente faz tudo dar errado. Pode parecer que não. É a mesma lei. O vetor é que muda. É com muita disciplina de todo dia ver todas as TVs e novelas que eu quiser. Para ter prazer agora. Para ter uma vida frustrada depois. E ver a vida dos outros passando na TV. É com muito empenho que todo dia eu mantenho o ódio em relação àquela pessoa. Para depois desenvolver tudo que é doença que não presta. Para purificar a minha alma através do meu corpo. É todo dia, sem abrir mão da arrogância e sem baixar a crista para a humildade, que a gente planta um conjunto de inimigos e de pessoas que nos detestam. É todo dia no ambiente de trabalho, não agindo com amor e apenas com o interesse pessoal de quem manda na gente, que a gente não se pergunta onde eu poderia ser amoroso e caridoso aqui, mesmo com a ordem que vá de encontro a isso. Que a gente planta um monte de coisa para lá na frente colher. Porque não existe a lei do de repente. É todo dia se dedicando que alguém vence. É todo dia trabalhando o perdão que alguém finalmente consegue olhar com paz para aquele que ainda continua a agredir. É todo dia. É preciso muita disciplina para vencer. E é preciso muita disciplina para a vida dar errado. É sempre uma escolha. O vetor, quem escolhe somos nós. Mas aí ele diz, além desse conselho, eu não vou mais usar a espada para não ter que passar por tudo isso de novo. Eu tenho que entender essa lei porque é para que haja um juízo. Para saberdes que há um juízo, ou seja, que existe uma norma imutável no universo amoroso de Deus, que não vai mudar ao bel prazer de minhas escolhas infantis. Lei é lei, causa e efeito. Eu lembro quando duas crianças em Boa Viagem se vestiram de Batman e Robin e do 10º andar, com 6 anos, pularam. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Elas desencarnaram. Imagina se Deus resolve, ante aquela infantilidade, suspender a lei de gravidade. Apenas para elas flutuarem. Ela ia pular de novo. De novo! Foi tão boa a experiência. Imagina se aos caprichos da nossa infantilidade a lei fosse alterada. Então Jó diz, há um juízo, há uma norma. E eu sou grato a Deus, porque eu aprendi essa norma. Eu agradeço a Deus todas as desgraças que me fizeram entender essa lei e me permitirão pagar pela dor, a dor que eu proporcionei, e mesmo que eu não lembre. Mas se Deus é justiça, eu não passo por nada que eu não mereça. E agora, os meus olhos não se debruçam sobre a lamentação do mal que aparentemente, voltemos a Paulo em Tessalonicenses, o mal aparentemente está aqui, na desgraça que me cerca. Não, eu vou reter o que é bom, porque eu não quero mais errar. Que Deus nos abençoe hoje.